Domingo já vamos findar o mês de junho. Diz a galera da meteorologia que final de semana vai cair a temperatura, então já puxa lá o... Como é que diz lá no Rio Grande do Sul? Opala? Pala. A pala. Poncho. Para nós é agasalho. Jaqueta. Vai esfriar final de semana. E que não seja desculpa para você não vir domingo, porque domingo é o encerramento da nossa campanha, da nossa série. E a pastora Ruth já está estudando e orando pela fé, para realmente você receber. E nós estaremos ungindo e orando individualmente por todos vocês no culto de domingo, para que realmente o poder do perdão possa trazer todos os benefícios que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, exatamente através do perdão. Amém? Quem tem sido abençoado por essa série, o poder do perdão aí? Amém? Pastor, eu não consegui vir nenhum. O ideal é que você tivesse vindo. Mas, se você não veio, você também pode assistir lá na nosso YouTube, né, da Ohana Church, está lá todas as mensagens. Coloca lá no teu computador, no teu celular, no fone de ouvido ou no teu smartphone lá e assista, para que realmente você tenha uma clareza maior a respeito desse poderoso perdão, que é o próprio caráter de Deus para as nossas vidas. Amém? E hoje o nosso título é o poder do perdão que nos livra da maldição. Amém? Ué, faltou o colchão lá, Graça? Bota o colchãozinho ali atrás ali da turma. Pega o colchão lá, Carlão. Por falar em colchão pro Brian, sábado, 5:30 da tarde, nós daremos início ao novo projeto também que Deus deu para a Ohana, chamado Filhos São Como Flechas. Então você que é pai e mãe de crianças e adolescentes, eu e a pastora Ruth estaremos aqui com a equipe que Deus está formando aí para o nosso novo ministério, Educação de Filhos. Cremos que será realmente mais uma ferramenta para edificar e abençoar a tua família. Amém? Temos aí já curso para casais, temos aula de sabedoria para as mulheres, tem o futebol para os homens, tudo isso é de Deus. Vai ter vôlei para as mulheres também. Olha aí. Trilha também. Tudo bem. Enfim, então eu espero você aqui com um cafezão. Você que vai vir, traga um prato doce ou salgado, porque na Ohana sempre tem rango, sempre tem comida, sempre tem comunhão. Pastor, eu estou de dieta, mas eu não estou, então pode trazer aí um prato doce ou salgado, que nós vamos tomar um chá, tomar um café, vai estar friozinho, gostoso, chimarrão, para que a gente possa aprender à luz da palavra de Deus como eu devo me comportar com os meus filhos. Um tema tão sério, mais sério do que qualquer outras coisas, você que tem filhos nessa geração, porque não precisa nem falar mais. Vamos lá, Gênesis. Pode começar ali. Já começasse, né? Estás andando muito com a pastora Ruth. Vocês se aceleram demais. Não, mas eu vou olhar sempre. Ainda mais agora que eu estou de 4 olhos. Paguei com a minha língua, né? Pegava tanto no pé dos nerdzinhos. Na escola, naquela época não tinha bullying, né? Chamava os estudiosos tudo de 4 olhos. Ô, seu 4 olhos. Estou eu aqui. A língua é o chicote, não adianta. Achou aí Gênesis 4? O poder do perdão que nos livra da maldição. Até dá um rap aí, fala em rap hoje.
O André não veio, né? Vai ver depois no YouTube. Ficou em casa fazendo rima e pintando o cabelo. A partir do verso 1, vamos ler até o 16. Quem trouxe Bíblia, levanta bem alto aí, deixa eu ver. Não falei para levantar o celular. Se fosse para levantar o celular, eu dizia, levanta teu celular, ué. Concorda comigo ou sem corda? Não, pastor, mas a minha Bíblia está no meu celular. Mas é o teu celular. Bíblia é Bíblia, papel, livro. O pastor está atacado. Ou não. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do quê? Das primícias ao seu rebanho, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, quem? Deus ou Caim? Caim, pasmem, deu uma porcaria de umas frutas, umas verduras, final de feira para Deus. Deus falou, obrigado, mas eu não vou fazer nada com isso aí, final de feira, nem quem precisa vai utilizar isso aí, ô Caim. A xepa. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, o quê? Maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer porque nesta quarta-feira, no meio da nossa semana, o Senhor agendou conosco esse encontro mais uma vez na Ohana para aprendermos um pouco mais sobre essa ordenança, esse princípio, esse poder que se chama perdão, para cessar o mal, para que o bem prevaleça.
para que levantemos e construímos pontes e não mais muros de inimizades. Senhor, eu sei que existem muitos irmãos e irmãs que estão dentro desse processo, onde estão sendo confrontados na sua alma, no seu caráter, Deus, na sua mente, no seu coração. Essa mágoa, essa ira, essa falta de amor que está gerando ressentimento e amargura dentro dos seus corações. Que nessa noite o poder do perdão nos livre da maldição de Caim e que nós sejamos abençoados por Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão, que morreu por nós naquela cruz para nos fazer filhos benditos de Deus sobre esta terra. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito reveladora e clara nessa noite a respeito do poder do perdão que nos livra da maldição. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você viu que interessante que já desde o princípio, quando Deus colocou Adão e Eva literalmente no paraíso, no jardim do Éden, não tinham falta de nada, pelo contrário, né? Era um paraíso. Mas infelizmente eles desobedecem, pecam, a maldição entra, a morte entra, e eles são expulsos do paraíso e começam a viver naquela região. E aí ela engravida, tem o primeiro filho que é Caim, e logo depois também dá à luz a Abel. E eles crescem, e um dos primeiros cultos que eles prestam a Deus, e trazem as suas oferendas, trazem os seus sacrifícios, suas ofertas, e aí diz que no final de uns tempos, Caim trouxe daquilo que era o fruto do seu trabalho, ele era lavrador, trouxe lá algo ao Senhor, mas ao contrário de Caim, seu irmão Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E aí diz que Deus se agradou da oferta e do sacrifício de Abel. Havia mais fé, havia mais gratidão, havia mais um posicionamento de honra, enfim. E aí, do nada, Caim mostra o que havia no seu coração. Ele ficou bravo, ele ficou irado porque ele foi rejeitado, porque ele não foi aprovado. E Deus falou: por que tu está aí bicudinho? Por que tu está aí todo chateadinho? Não é certo que se você se posicionar fazendo a coisa coerente, a coisa correta, tu não vai ser aceito? Claro que vai. Agora tu precisa se posicionar. E ali começa, infelizmente, a treta de Caim com Deus. Deus não queria castigá-lo, Deus não queria amaldiçoá-lo, Deus queria abençoá-lo. Porque o caráter de Deus sempre foi um caráter abençoador, perdoador. Iria restaurar Caim, iria ensinar Caim as coisas certas, mas Caim não aceitou a correção. Caim se rebelou. Caim alimentou a mágoa, a ira, a inveja, porque logo em seguida ele arruma uma treta não só com Deus, mas com seu irmão. Então perceba que a cruz de Cristo, já falamos aqui no início do mês, ela foi uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal. E a cruz é o filtro para que nós possamos nos relacionar e termos um ótimo, abençoado relacionamento primeiro com Deus e consequentemente também com o meu próximo. Por isso que metade do mês nós ministramos a respeito da verdade absoluta de Deus, não tem relativismo. Deus perdoou completamente todos os nossos pecados. Você crê nisso? Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8, 1. E agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então não tem mais por que eu me sentir culpado ou condenado pelos meus pecados. Cristo já morreu por eles e Ele já levou todos eles na cruz, aonde Deus já não se lembra mais dos meus pecados. Você crê? Amém. É melhor você crer, porque é o que está na Bíblia. Não é o que os religiosos te contam, dizendo que você está no pecado, que você tem que parar com isso, que pipipi, papapá, papapá, e você se sente cocô do cavalo do bandido, achando que nunca vai receber o perdão de Deus porque você é todo errado. E foi esse sentimento que Caim agasalhou no coração dele, e por não estar bem com Deus, consequentemente, ele também não estaria bem com seu irmão. E na primeira oportunidade ele comete o primeiro assassinato da humanidade. E o primeiro assassinato foi entre irmãos. Perceba que a maioria das tretas que as pessoas têm não é com estranhos. Geralmente é com os mais íntimos, são os mais próximos, são os da própria casa, são os dos próprios sangue. E ali quando ele assassina o irmão, Deus fala, opa, ô Caim, cadê teu irmão? Eu vou saber, não sou o babá dele? Ele falou, não, mas a terra está denunciando que o sangue dele foi caído sobre a terra e chegou até mim. E agora você vai responder pelo sangue derramado. E eu não vou te pagar na mesma moeda. Mas por causa deste assassinato e desse teu pecado, haverá consequência. Você vai andar errante pela terra. Tudo que você fizer não vai dar certo. Eu falei, mãe, isso aí é pesado demais para mim, então eu prefiro morrer. Primeiro que eu encontrar, eu vou arrumar uma treta com esse cara e esse cara vai me matar. Deus falou, não. Porque eu vou colocar uma marca sobre ti. Para que ninguém te mate. Para que o que você fez com teu irmão, ninguém faça contigo. Você consegue enxergar o amor de Deus já operando desde o princípio, na primeira treta de uma família? Já desde o princípio. E Deus fala ali que seria 7 vezes. Aí você vê depois lá nos evangelhos, Pedro sendo ministrado por Jesus a respeito de relacionamentos interpessoais, lá em Mateus 18, abra comigo, verso 21 e 22, quando Pedro pergunta, tá, e se eu tiver treta com as pessoas, quantas vezes eu devo perdoar ela? Até 7 vezes, lembra? Não foi o que ele disse? Ó, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Diga comigo, 70 vezes 7. Isso dá o total de 490, mas não é uma matemática, não é um número exato. É perdoar sempre que necessário. Olha que interessante, quando nós voltamos ao contexto da história de Caim, voltemos a Gênesis 4, vamos ler o verso 23 e 24. E aí Caim saiu fora, foi viver a vida dele, casou, teve filhos e tudo mais, e ali as coisas começaram a acontecer. E aí olha o que acontece. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, ou seja, já matou outro, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém
70 vezes 7. Então, Deus já havia identificado para onde a humanidade estava descambando. E falou, se eu falei 7 vezes para Caim, eu estou falando para esse cara que já assassinou 2 aqui, que o negócio vai ficar pior ainda. 70 vezes 7. O perdão nasceu no coração de Deus para cessar o mal na humanidade. Você consegue dizer essa frase comigo? O perdão nasceu no coração de Deus para cessar o mal na humanidade. Então, como é que eu necessito e desejo e preciso e quero o perdão de Deus sobre a minha vida para que eu possa ser salvo e eu não vou perdoar aquele que me ofendeu? Eu não vou perdoar aquele que pisou no meu calo, aquele que me feriu, aquele que me magoou, aquele que falou besteira, aquele que fez coisas contra mim, aquele que me pediu uma grana, eu não podia emprestar, eu emprestei, mas até hoje ele faz com que nada tivesse acontecido. Não existe justificativa para a nossa amargura, gente. Não existe justificativa para o nosso ressentimento, para a nossa ira, para a nossa inveja. Porque logo em seguida, ali em Mateus 18, a gente já leu aqui, numa outra quarta-feira, a parábola que Deus apresenta para os discípulos a respeito do poder do perdão, aonde havia um homem que devia, vamos colocar aqui, uma média aí de quase 4 bilhões de dólares para o rei. Imagina, 4 bilhões de dólares até hoje. É uma conta que praticamente é uma dívida impagável. Tem como. E o rei falou, eu perdoo toda a tua dívida. Ó, tá liberado, tá quitada a tua dívida, eu não vou cobrar de você, pode voltar para tua casa, para teus filhos. E aí um rapaz que devia a esse cara, esbarrou com ele na esquina e devia para ele, vamos lá, naquela proporção ali, uns 15 mil dólares. Mas ele pegou o cara pelo cangote, quase matou e falou, vagabundo, seu miserável, tu tá me devendo 15 mil dólares, nunca me pagou, nunca disse para mim que ia fazer uma prestação, ia me pagar por mês. Eu vou te... Aí o pessoal que viu falou, ué, acabou de receber o perdão do rei, agora está aí quase matando o cara por causa de 15 mil. Que loucura, vamos falar para o rei? E o rei, quando soube, ficou irado e falou, traz ele aqui de volta. E falou, seu mau caráter, eu te perdoei, tu não vai perdoar o cara que está te devendo? Tu vai voltar para a prisão e tu vai ser castigado na prisão, tu vai apanhar na prisão, e tu só vai sair de lá depois que pagar até o último centavo que tu me deve. Isso é muito sério. Porque nós cremos que fomos perdoados por Deus, mas não conseguimos perdoar quem nos perdoa, quem nos ofende. Então, olha o perigo que nós corremos no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas pela falta de perdão. Quanto menos perdoamos, mais nós erramos com os outros. Vou repetir. Quanto menos perdoamos, mais erramos com os outros. Hoje em dia essa palavrinha está na moda, né? A falta do perdão é extremamente tóxica para a tua alma. Ela infecciona, ela inflama, ela envenena. E algo tão letal que é como comparar alguém que guarda essa amargura, esse ressentimento, você deseja até a morte daquela pessoa, só que quem tomou o veneno foi você. Não sei se você me entende. Tu toma o veneno esperando que a pessoa vá cair dura, mas quem que vai morrer?
Você. Por não perdoar. Então, olha a seriedade que Deus quer que a gente possa ter e viver na nossa conduta de fé e vida cristã, o perdão na nossa vida. Hoje muito se fala sobre justiça. Justiça, tem que pagar. Quando Jesus foi comer na casa de Mateus, lembra? E falou para os fariseus que estavam indignados porque ele estava só comendo com pecador. Ele falou, olha, vocês que gostam da Bíblia, procurem lá o que Oséias falou lá a respeito de Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer que vocês conheçam a Ele, o caráter dEle. Não é mais olho por olho, dente por dente. É 70 vezes 7. Diga para quem está do teu lado, é 70 vezes 7. O passarinho está ali se remoendo, veio de perdoar o pardalzinho, está ali, ó, pegou a minhoquinha dele, está ali brabo, tadinho. Tentei ministrar na oração da manhã, mas ele está rebelde também. Botei o nome dele de Caim. Vai dormir, Caim, seu miserável. Não é o tecladista, viu, gente? É o passarinho que está ali em cima com o ninho. Daqui a pouco estão achando que é o Miquel. Quem não libera perdão, também não será perdoado. Ai, pastor, não fala isso. Eu só estou falando para ti que está na Bíblia. Vou repetir para você anotar aí. E vai remoer em casa. Quem não libera perdão, ou seja, quem não perdoa, também não será perdoado. Efésios 4, 25 ao 32. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Claro que a gente se ira, a gente se revolta quando a gente vê injustiça, a gente vê um erro, vê alguém que abusa de uma criança, de uma mulher, que assassina. Claro que a gente fica indignado. Mas não sou eu que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, baixaria, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita o quê? Graça aos que o ouvem. Aqui eu abro um parênteses para lembrar do que Tiago falou lá, se eu não me engano, no capítulo 3. Como é que uma pessoa que com os seus lábios louva a Deus, amaldiçoa o seu próximo que foi criado por Deus? Não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga. Não existe isso. Ou é fonte de água doce, ou é fonte de água amarga. Não posso estar aqui na igreja levantando a mão e dizer, teu é o rei. E depois, aquele irmãozinho, vice? Aquela lá tem Jezabel, cara. E lá, pombagira da braba, e pá, e bum, 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 bum. A língua chega a dar até uma bifurcação, isso parece uma cobrinha. O veneno chega a escorrer, quer dizer, dá uma limpadinha assim, para não escorrer o veneninho. A gente ri para não chorar.
Mas parece que está se tornando comum na cultura no meio evangélico. Para falar mal está cheio, mas para perdoar são poucos. E na Ohana nós priorizamos não a cultura da religião, mas a cultura do céu. Então, se nós nos relacionamos com Cristo, eu vou perdoar. E eu vou amontoar a brasa na cabeça da pessoa. Amém? Tem pessoas que às vezes deixam de vir congregar porque está devendo uma grana para o irmão. Pois é, mas pedi emprestado, agora não tenho obrigação. Ó, estou te devendo, foi mal, não tem como pagar ainda, mas segura aí que eu vou pagar, não esqueci não. Às vezes passa aquele gimo cupim, né, na cara assim, cara de pau. Ô irmão, quando o pastor fala, abraça os três aí, bom dia, com muita alegria, irmão, Deus te abençoe, aleluia. Você fica aqui, né, a mão chega até dar uma, doido para dar um tapa na rosca do ouvido, miserável. Isso quando vem ainda, quando vaza e some da igreja, é porque não quer mais conviver no mesmo ambiente. Porque a mágoa, a ira, o ressentimento já tomou conta do coração. Não era mais fácil lá conversar com a pessoa e falar, olha, vamos acertar. Não está podendo pagar, então beleza, não precisa nem mais pagar, eu perdoo a tua dívida, esquece. Mas também não me pede mais. Não tem mais para ti, não sou. Primeiro eu perdoo, a segunda tu trabalha. Trabalha e paga as tuas contas. É o que está aqui na Bíblia. Não li para você isso aqui? Ou eu estou lendo coisa que não está na Bíblia? Eu estou lendo que está na Bíblia. Isso aqui é aula para você ter relacionamento com as pessoas. E não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4, voltamos lá. No qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos. O que significa ser benigno? Parecido com bondoso, é fazer o bem para quem não merece. Fazer o bem para quem merece é fácil, gente. Agora eu quero ver a gente continuar fazendo o bem para quem não merece. O legalismo já aflora em nós, né? Quê? Que lá não merece. Fariseuzinho, revelou agora o fariseu que tinha dentro de ti. Fazer o bem para quem merece, desculpa. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Anota aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, olha só, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz do quê? De amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Você conhece pessoas que estão atribuladas de espírito, estão perturbadas emocionalmente? Provavelmente são pessoas que não conseguiram perdoar. Já falamos aqui, a falta do perdão, ela é tão
maléfica que ela chega a produzir câncer, problema de coração, pressão alta, altera a vida física da pessoa exatamente por falta de perdão. Então, para você não se perder com as suas perdas, porque ser humano na sua jornada e a sua caminhada vai ter perda, gente, não tem jeito. Para você não se perder com as suas perdas, perdoe. Vou repetir. Para você não se perder com as suas perdas, perdoe. Amém? Amém. A restauração, ela só pode acontecer quando nós damos o primeiro passo. E o primeiro passo para a restauração é o perdão, para que haja reconciliação e, consequentemente, restauração. Deus tinha restauração para Caim, mas ele, na sua liberdade de escolha, preferiu o mal e não o bem. Ao contrário dele, nós vemos José na terra do Egito, falamos domingo, né? Foi traído pelos irmãos, os próprios irmãos cogitaram e planejaram a sua morte. Por misericórdia de Deus, ele não foi morto, mas foi vendido como escravo. E você conhece a história, e Deus o levanta, o coloca como primeiro-ministro da terra do Egito. E o sonho que ele tinha tido com 17 anos, que ele compartilhou com os irmãos e os pais, eles viveram, e quando eles estão tudo debruçado diante de José, José começa a chorar e fala: sou eu. Ai, meu, agora ele vai matar a gente. Falou: não se preocupem, não tenham medo, eu não vou matar vocês, eu já perdoei vocês. Tudo isso fazia parte do processo e do propósito de Deus com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso povo. Vai chamar o pai, vai chamar a nossa galera. Já falei com o faraó, ele vai liberar o melhor pedaço de terra que tem no Egito para a gente morar. Ainda tem 5 anos de crise, de fome, de vaca magra, mas eu vou cuidar de vocês, vou alimentar vocês, vou abençoar vocês, porque o Senhor permitiu tudo isso. Houve reconciliação e restauração familiar, porque José perdoou aos seus irmãos. E aquilo que era para ser uma grande maldição na família deles, foi uma marca de bênção. O nosso Deus, ele é exímio no sentido de transformar aquilo que é mal em bênção. Agora, vai depender do nosso posicionamento. Amém? E sempre começa onde, gente? Não é com gente estranha. Geralmente é dentro da nossa própria casa. Olha a orientação que Paulo dá aos casais, melhor, Pedro dá aos casais em 1 Pedro 3, verso 7. 1 Pedro 3, 7. O pessoal do louvor já pode vir. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido que está brigado com a esposa que está tretado com o marido, nem adianta vocês ir orar, porque Deus não vai ouvir a oração de vocês. Enquanto vocês não se reconciliarem, não entrarem em acordo, não pedirem perdão um para o outro, não dormir de conchinha novamente, não adianta querer cantar, não adianta querer falar versículo bíblico, não adianta dizer, eu vou ligar para o pastor, hein? Não adianta nada disso. Vocês têm que se resolver aí,
Briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. Se entendam vocês aí, para que Deus possa voltar a ouvir a oração de vocês. Rapadura é doce, mas não é mole. Por isso que esse processo do perdão, nós temos que ter duas coisas. A primeira é humildade e a segunda é amor. Se não tiver humildade para buscar reconciliação e amor, o mal vai perdurar, a maldição vai permanecer. Mas Deus, Ele não tem maldição para nós. Deus tem bênção para as nossas vidas. Basta que a gente possa amar e perdoar. Feche os teus olhos, quero orar por você. É noite de Deus limpar o nosso coração, remover da nossa vida toda sentença